Olá, investidor! Seja bem-vindo à aula 4 do módulo 2. Na aula anterior, você viu alguns estudos técnicos básicos para a compreensão da análise técnica, mas hoje iremos falar sobre alguns indicadores gráficos avançados. Caso você ainda não saiba, indicadores são recursos complementares de análise que auxiliam o trader na tomada de decisão. Cada indicador possui um objetivo, como por exemplo, rastrear uma tendência ou fornecer informações sobre o volume de negociações. De qualquer jeito, podemos resumir os indicadores como recursos que coletam informações do mercado e organizam de uma forma que o trader possa acompanhar ou analisar de uma maneira muito mais simples. Um primeiro indicador que podemos citar como exemplo são as nuvens de Ishimoku, um indicador completo que tem como objetivo rastrear a tendência dos ativos. Mas também existem outros tipos de indicadores, como os indicadores de volume. Como o nome já sugere, os indicadores de volume nos fornecem informações sobre o montante de negociações do ativo que estamos observando. Com ele, você consegue verificar a autenticidade do movimento, por exemplo. Mas Kalil, como assim? Bom, um dos princípios da teoria de Dow é que o movimento de preços é confirmado por meio do volume. Por exemplo, se um ativo está subindo, porém com baixo volume, possivelmente não é uma movimentação autêntica, e é provável que tenhamos um movimento com pequena amplitude. Agora, se estiver subindo e o volume aumentando, a probabilidade desse movimento dar continuidade é bem grande, e para analisar esses dados, utilizaremos o OBV. Por fim, veremos dois indicadores de volatilidade, o volatilidade histórica e o volatilidade implícita. Os indicadores de volatilidade lhe auxiliam a entender em que momento estamos e como os investidores estão se comportando. E agora, vamos entender na prática todos esses indicadores dentro do Vector. Vem comigo! Já com a sua plataforma aberta, vamos iniciar os nossos estudos. O primeiro indicador que iremos ver são as nuvens de Ishimoku, um indicador muito utilizado por traders de elite no mundo cripto. As nuvens de Ishimoku já existem há muito tempo, desde a abertura do primeiro mercado de futuros que já existiu, a Bolsa de Arroz no Japão. Para utilizar este indicador, clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico e depois em Inserir indicador. Aqui pesquisamos pelas nuvens de Ishimoku. Clicando nele, podemos perceber que abrem duas janelas, uma para inserir abaixo do gráfico e outra para inserir no meio do gráfico. Iremos inserir ao meio e depois em OK. Dessa maneira. Perceba que nesse indicador temos várias linhas no gráfico e cada uma tem sua respectiva função. A Kijun-sen, identificada por essa linha vermelha, nada mais é do que uma média móvel de 26 períodos, é a média longa do indicador. Já essa linha azul é a Tenkan-sen, sendo a média mais rápida do indicador, de 9 períodos. Com essas duas linhas podemos aplicar os conceitos básicos de média móvel, que são os de rastrear a tendência vigente do ativo e também podemos analisar os cruzamentos de médias. Se há um cruzamento da média curta para cima da média longa, temos que o movimento a seguir pode ser de alta, e caso o contrário ocorra, possivelmente teremos uma movimentação para baixo. Neste indicador também temos as nuvens, que são uma das principais ferramentas. Perceba que a nuvem continua à frente da cotação atual. Isso acontece por conta da nuvem de Ishimoku ser projetada padronizadamente 26 períodos para frente, ou seja, se está em um gráfico de 1 hora, a nuvem estará plotada 26 horas à frente. A análise da nuvem de Ishimoku é para verificar pontos de resistência e suporte do preço. Agora, verifique que, se a Senkou-span A estiver acima da Senkou-span B e a cotação também estiver acima da nuvem, significa que a tendência é de alta e a nuvem serve como suporte do preço. Caso o contrário ocorra com a Senkou-span B acima da Senkou-span A e a cotação estiver abaixo da nuvem, temos que a tendência é de baixa e a Senkou-span B passa a agir como resistência do preço. Se a cotação estiver flutuando no meio da nuvem, como é o caso aqui, pode significar um momento de indecisão, em uma situação de lateralização do mercado. Tudo isso podemos confirmar de acordo com a Chikou-span, que é essa linha em azul claro. Ela indica uma tendência de alta caso se mantenha acima da cotação, e uma tendência de baixa caso a linha esteja abaixo das cotações. E perceba que a Chikou-span também tem um atraso, e isso se dá por conta do seu cálculo ser feito com base nos preços de fechamento 26 períodos para trás do último candle.
Você pode configurar as médias e as aparências desse indicador clicando com o botão direito do mouse sobre ele e indo em Propriedades. Aqui você consegue alterar as cores de cada uma das linhas, seu estilo e também a sua espessura. Além de também conseguir pintar as nuvens com um preenchimento sólido. E na aba Parâmetros, você altera o período das linhas do indicador. Como por exemplo, vamos alterar a Tenkan-sen para 21 e a Kijun para um período de 34. Clicamos em Aplicar e pronto. As alterações já foram realizadas. Então, relembrando, a Tenkan-sen é a média mais rápida do indicador. A Kijun-sen é a média mais longa do indicador. A Chikou-span é traçada com base no preço de fechamento dos últimos 26 candles e plotada 26 períodos para trás. Já a Senkou-span A e a Senkou-span B são as linhas que formam a nuvem. Fique atento sempre a todas essas linhas, mas principalmente na nuvem. Caso o preço esteja acima, a tendência é de alta, e se estiver abaixo, teremos uma tendência de baixa. Vamos agora para o nosso segundo indicador, o OBV, ou On Balance Volume. Este é um indicador de momentum que relaciona mudanças de preço com as variações do volume. Seu principal objetivo é detectar a direção do fluxo do volume, ou melhor dizendo, se está entrando ou saindo volume da criptomoeda. Agora vou te explicar como funciona o seu cálculo, mas antes vamos inserir o indicador na sua plataforma. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico, inserir indicador e aqui pesquise por OBV. Vamos inserir em uma nova janela e pronto. O cálculo do OBV é relativamente simples. Se o fechamento do dia for superior ao do dia anterior, todo o volume é considerado volume de alta. Caso contrário, se o fechamento for inferior ao do dia anterior, todo o volume é considerado volume de baixa. A sua interpretação pode se dar em diferentes formas. A primeira delas é a divergência. Uma divergência ocorre basicamente quando o indicador técnico está mostrando um cenário, mas o preço está se comportando de maneira diferente. Perceba neste caso. Temos um OBV caindo de nível, enquanto a cotação segue lateralizando. Essa pode ser uma divergência clara e isso pode ser interpretado de maneira que você consiga antecipar as movimentações. Mas fique atento, estamos falando de probabilidade. Mas outra maneira interessante de analisar o OBV é por meio de recursos da análise técnica. Mas Kalil, como assim? Análise técnica dentro do próprio indicador? Sim, isso mesmo. Você consegue realizar os seus estudos dentro dele, como por exemplo, traçar linhas de tendência. Veja neste caso. Aqui podemos encontrar uma linha de tendência de alta em nosso indicador. E quando perdeu a linha, o preço deu continuidade à sua tendência de queda. Viu como é simples a utilização do OBV? Vamos então passar para os nossos dois últimos indicadores da aula de hoje, o de volatilidade histórica e de volatilidade implícita. A volatilidade de uma criptomoeda pode ser entendida como uma medida de incerteza sobre as mudanças futuras em seu preço. A volatilidade histórica calcula a variação do preço de um ativo durante determinado período de tempo passado, seja uma semana, mês ou até mesmo um ano, mas, por fazer parte de acontecimentos passados, não refletem necessariamente em movimentações futuras, é apenas uma estimativa para nos nortear das movimentações. Em geral, a volatilidade histórica é usada como medida de risco, embora os aumentos de preços sejam considerados tão arriscados quanto os declínios de preços. Especificamente, a volatilidade dos preços das criptomoedas é o desvio atualizado dos retornos diários das cotações, e o cálculo da volatilidade histórica é a raiz de 252 multiplicada pelo desvio padrão dos retornos de N períodos. Mas fique tranquilo, para facilitar a interpretação, vamos para um exemplo prático. Para inserir esse indicador em seu gráfico, vá até Adicionar indicadores e busque por volatilidade histórica. Clique sobre o indicador, insira em uma nova janela e pronto. Mas para podermos analisar, também precisaremos utilizar o indicador volatilidade implícita.
Como comentamos, o indicador volatilidade histórica mostra a volatilidade passada, já o de volatilidade implícita mostra a volatilidade atual do ativo. E a análise desses dois indicadores juntos nos mostra em que momento estamos, se a volatilidade está muito maior do que o normal ou menor. E é nessas oportunidades que realizamos os nossos trades. Para inserir o indicador, vá novamente em Inserir indicadores e busque por volatilidade implícita. Insira em uma nova janela e pronto. Perceba que estamos visualizando uma volatilidade implícita maior do que a volatilidade histórica. Esse seria o momento propício para uma venda, pois a volatilidade está maior do que o comum, porém nada tão agressivo. Vemos que a diferença é mínima. Agora, se o indicador volatilidade implícita estivesse menor do que de volatilidade histórica, poderia ser uma boa oportunidade para compra, pois a volatilidade estaria menor do que o normal e você buscaria por uma explosão do preço, ou seja, um aumento na volatilidade. Mas é importante ressaltar que cada ativo tem o seu histórico de volatilidade diferente, ok? Então, não leve como regra os números de um ativo quando for analisar outro. E então, preparado para turbinar as suas operações com os indicadores técnicos avançados disponíveis em sua plataforma? Ressalto a dica da aula anterior. Utilize o simulador para testar as suas estratégias e aprender corretamente a usabilidade desses indicadores. Também vale lembrar que tanto os estudos da aula passada quanto os indicadores mostrados aqui hoje podem servir para Position, Swing Trade e Day Trade. Fique conosco que na nossa próxima aula o tema será sobre a outra escola de análise que também é muito importante e poucos traders conhecem, o Tape Reading ou análise de fluxo. Te vejo por lá. Bons negócios e até mais!